Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um Educativa Cast. Eu sou o Arlindo, gestor de marketing aqui da Educativa, e é um prazer te receber para mais esse encontro. Hoje temos uma grande alegria de receber a Simone Bertoldo, que é diretora pedagógica do Colégio Jean Piaget em Ribeirão Pires, e nós estamos muito felizes com a presença dela aqui, e já já a gente vai começar esse bate-papo. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer nosso patrocinador, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, robótica, que tem revolucionado as escolas com a questão da criatividade, mão na massa dos alunos. Então, você que é gestor, que toma decisão aí na sua escola, acesse e conheça mais esse programa. E também, para você que chegou aqui, Educativa Podcast, do que se trata? Nós somos uma plataforma de formação continuada para professores. Então, são mais de 60 cursos em um ambiente muito parecido com o Netflix. Todos os nossos cursos têm certificado chancelado pelo MEC, isso é muito importante. Cursos feitos por professores especialistas, mestres, doutores, com muita vivência na educação. E nesse mês nós estamos na Black. Então, o valor mensal da Educativa não caiu, ele despencou. Ele era R$ 29,90 por mês a assinatura e agora na Black está por R$ 14,90. Então, você tem acesso a todos os cursos com certificado, tá? Não perde essa oportunidade. Quem assinar por R$ 14,90 fica com esse preço vitalício, não tem alteração nem aumento depois desse mês de Black. Dito isso, vamos então começar o nosso bate-papo aqui com a Simone. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada E eu queria te dar a liberdade de começar contando um pouco da sua história, que a gente gosta muito de saber de onde veio esse amor ou essa decisão pela educação. Fica à vontade para contar um pouquinho da sua história para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Educativa, que realmente faz um trabalho maravilhoso de formação com os professores, né? E eu sempre falo que na educação nós nunca deixamos de ser alunos. Então, eu sou uma aluna bem estudiosa, eu gosto bastante, né? Então, a minha jornada é diferente. Quando eu era adolescente, eu queria ser fonoaudióloga. Só que eu entrei na escola eu entrei no primeiro ano, na época, né? Nós entrávamos com 7 anos e eu entrei com 6. Entrei com 6 anos, então me formei com 16. Eu fiz 17 em maio do outro ano. Então, terminei a terceira série do ensino médio, que na minha época era terceiro colegial, com 16 para 17. Então, eu entrei. E a minha mãe sempre foi muito assim, a mamãe ganso, né? Então não deixava. E isso, gente, nós não podemos perder de vista que faz mais de 35 anos. E aí minha mãe falou assim, olha filha, você pode, eu prestei FUVEST na época, que era muito diferente, prestei a Universidade de São Camilo, porque eu queria fono, né? Sim. E aí eu prestei por segurança a Faculdade de Ribeirão Pires, e eu prestei letras, porque eu falei assim, bom, se nada der certo, eu vou fazer letras, porque letras é perto de fono. E aí, depois que eu me formar, eu faço fono. Ok. E aí foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu fui para a segunda fase da FUVEST, eu passei na São Camilo em terceiro lugar, eu lembro que na época era uma coisa assim, bem diferente, né? Até ligaram para falar. E passei na Faculdade de Ribeirão Pires. Minha mãe, mamãe ganso, falou assim, você não vai para São Paulo. Gente, não tinha van para ir para São Paulo, tá? Tinha que ir com aquele trem que se acontecesse alguma coisa, se batesse, você ia morrer de tétano, né? O trem, gente, a porta ficava aberta, a janela ficava aberta, tá? Pode ser que muitos que estejam nos ouvindo nem saibam o que é isso. Ok, fui fazer então letras em Ribeirão Pires. E nunca pensei em ser professora, tá? Nunca. E aí, tá, me formei. Eu trabalhava como secretária na Praesp, que é a PAI de Ribeirão Pires, que eu adorava, tá, também. Eu gostava muito de trabalhar lá. Fui para lá porque eu era muito jovem, eu queria um primeiro emprego e comecei a trabalhar lá. Ok, uma amiga minha falou, Simone, está precisando de uma professora aqui em Mauá e é urgente e você já terminou a faculdade, por que você não vem dar aula? Eu falei assim, por quê? Porque primeiro que eu não sei dar aula, segundo que eu não vou ser professora.
Não, vem, insistiu muito. Eu brinco que a Dulce é minha madrinha de magistério. Ah, perfeito. E aí eu fui substituir uma professora maravilhosa e muito querida na escola. Isso eu tinha quantos anos? 21. Bem novinha. Bem novinha, com uma cara de 15. Uhum. E aí fui lá, tal. Isso, meu primeiro dia de aula foi no dia 5 de maio de 1995. Uhum. Nunca vou me esquecer. Terceiro C, Detalhes, hein? terceiro C, e aquilo marcou muito minha vida. Porque eles achavam que era pegadinha, que eu era aluna e Entendi. não professora. E aí, o que eles fizeram? Tá, eles me receberam muito bem e eu me diverti tanto dando aula. E eu fui pegar justo o quê? Só a terceira série do ensino médio, no noturno. Que em 95, noturno, é como se fosse o EJA, né? Era tudo muito misturado, Sei. as idades. Então, tinha aluno na idade com 17 anos, mas tinha gente de 30, de 40, de 50. Resumo da história, eu era quase a mais jovem da classe e eu era professora. Eu sempre fui muito expansiva, sempre gostei de teatro, então nunca me esqueço que eu montei uma peça do Alto da Barca do Inferno. Mas eu me diverti tanto, eu falei, nossa, gente, mas ser professora é muito divertido. Uhum. Tá, nesse ano de 95, que eu comecei em maio, eu comecei com 20 aulas no noturno. No outro ano, eu comecei a dar aula num outro colégio particular, em 96. E aí eu fui sempre trabalhando na escola pública e na particular concomitantemente. Uhum. Em 2020, em 1999, houve um primeiro concurso de efetivação no estado depois de uns 20 anos, depois de muito tempo. E aí eu consegui me efetivar e ingressei nessa mesma escola que hoje eu trabalho há 29 anos, Olha que é só. uma escola maravilhosa da rede estadual, uma escola que, assim, é minha paixão mesmo, né? E sempre trabalhando em escolas particulares também maravilhosas. Tive a oportunidade de estudar na escola particular que eu estudei, né, lá em Ribeirão Pires. Uhum. E também trabalhei em São Paulo, né, numa escola também maravilhosa que fica no Morumbi. E dei aula, né, na faculdade também. Então, aí o que aconteceu? Eu falo que eu não escolhi o magistério. O Uhum. magistério que me escolheu. Entendi. E por esse motivo acabei me especializando. Então, eu fiz letras, eu fiz pós-graduação em gramática, fiz pós-graduação no Instituto de Psicologia da USP em violência doméstica, fiz pós-graduação em administração escolar na Unicamp. Aí eu fiz pedagogia, né? Fiz Uhum. pedagogia e administração escolar. Fiz mestrado em língua portuguesa Uhum. aqui na PUC de São Paulo, né? Fiz algumas disciplinas na USP, na Faculdade de Educação também, mas porque os horários eram muito assim diferentes e aí eu não consegui manter, então eu optei por fazer na PUC aqui de São Paulo, que também é uma faculdade maravilhosa. Eu tenho esse viés também de escola católica, né? Eu trabalhei 17 anos consecutivos em escola católica em Ribeirão Pires. Depois eu fui trabalhar também numa escola católica lá no Morumbi e ajudei na criação do ensino médio do Colégio Jean Piaget, que atualmente eu sou a diretora pedagógica. Então eu entrei no Piaget em 2017 como gestora. Né, eu já havia uma experiência na coordenação pedagógica da rede estadual, então durante 21 anos eu fiquei na rede estadual como coordenadora pedagógica. Eu acho que eu era uma das mais antigas coordenadoras da diretoria de ensino de Mauá, né? E assim, também estou levando o título. Eu falei, gente, eu não posso morrer, senão vou virar nome de escola, né? Deus me livre. Eu falei, gente, não deixa. Falta muito tempo Não ainda. deixa eu virar nome de escola. Então, eu trabalho há 29 anos na mesma escola em Mauá, na rede estadual, né? A qual
eu fui 21 anos coordenadora pedagógica, voltei para a sala de aula porque no próximo ano eu vou fazer mais um aniversário, se Deus quiser, e vou me aposentar, né? Porque eu estou dependendo do aniversário, tá? Já cumpri, já paguei, né? Minha previdência, mas agora falta fazer aniversário. E no Jean Piaget é uma escola que nós temos um apego muito grande. O meu filho estuda lá muito antes de eu entrar como funcionária, né? Como diretora pedagógica. É uma escola que eu escolhi para o meu filho por ser uma escola que, além de ter uma excelência acadêmica, ela tem um contato familiar para mim, porque a mantenedora, que é a Max, ela é minha amiga de infância, né? Nós moramos na rua do colégio. A minha mãe, inclusive, continua morando na rua do colégio. A mãe dela, que nós chamamos por tia também, mora também, né, no mesmo terreno, inclusive, do colégio, né? E nós temos um apego muito grande por fazer parte da nossa vida pessoal e hoje da nossa vida profissional, né? Então, quando a Max decidiu abrir o ensino médio no colégio, então ela falou comigo: "Si, você me ajuda?", né? Então, eu fui para lá, ajudei a Max a instituir no colégio o ensino médio. Fiquei por um ano dando aula lá. Então, a primeira turma de ensino médio do colégio foram meus alunos. E aí, depois, se manteve. E hoje nós temos turmas de ensino médio, assim, tá, com lista de espera, né? Porque nós sempre priorizamos a qualidade de ensino em detrimento à quantidade de alunos. Ótimo. Então, um pouquinho da trajetória é essa. Maravilhoso, maravilhoso. Aquilo que você falou que gosta de estudar, deu para entender maravilhosamente bem. E isso que você falou me chama muita atenção, né? A educativa, ela tem realmente esse princípio. A gente nunca pode se achar tão sábio que a gente não precisa de mais sabedoria, né? Sim. Então, a gente sempre precisa de mais conhecimento, mais sabedoria para conseguir transmitir isso, né, para os jovens, para as crianças e para a gente tentar construir uma sociedade melhor. Eu anotei algumas coisas aqui na nossa pré-conversa e eu queria que a gente batesse um papo nesse sentido. Você falou muito aqui sobre a questão da relação da escola e da família, né? Eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho, dentro da sua vivência, experiência já de muitos anos, o que você enxerga da importância de uma escola e de uma família mais unida, né, em prol ali do jovem, da criança? Fala um pouquinho para a gente da sua visão, da importância disso e de um caminho que a gente ainda tem que percorrer para que isso aconteça. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Sorte daquela de trevinho de 4 folhas mesmo. Porque eu tive o privilégio de trabalhar em escolas cujas famílias eram extremamente parceiras. Então, hoje eu tenho é muito engraçado falar isso, mas na rede estadual eu dei aula para avós dos meus alunos, para os avós. Nossa! Gente, não sou eu que sou velha, tá? Não sou eu. É que, lembra que eu falei que lá atrás, em 95, a sala era multietária e de uma coisa assim bem diferente. Então, eu tenho realmente filhos dos meus avós. Ok. Quando a gente pensa em escola particular, então, curiosidades. Hoje eu tenho na classe do meu filho, que está no 8º ano, o filho de uma aluna minha, do ensino médio da escola particular. Então, Ribeirão Pires é uma cidade em que todo mundo se conhece. Entendi. Então, eu dei aula durante 17 anos na mesma escola no ensino médio. E hoje, os meus alunos, eles têm 10 anos de diferença de mim, né? Então, eu percebo assim, o advogado do colégio foi meu aluno. Então, nós temos muita proximidade. Além disso, eu tenho o privilégio de ter famílias extremamente parceiras. Então, isso faz com que o colégio funcione de uma maneira totalmente diferenciada. Mas o que eu percebo? Que hoje as famílias, diferente da minha família, tá? Que lá atrás cuidou de mim. A minha mãe é do lar. E o meu pai? Meu pai era uma pessoa que trabalhava na indústria, trabalhava na Philips. E aí, tá. Ele era o provedor financeiro e a minha mãe, a provedora educacional. Simples assim,
né? O Sim. patriarcado. Fazer Então, toda a gestão do lar ali. e isso, a minha Aham. mãe fazia toda a gestão. E a minha mãe, ela tinha uma premissa. Primeiro lugar é a escola. Fim. Primeiro lugar era a escola. Uhum. Então, essa importância que a minha mãe deu para a escola fez com que eu e as minhas 3 irmãs nos dedicássemos, assim, extremamente. Porque a minha mãe falava assim, ó, eu não tive a oportunidade de estudar, Uhum. né? Como vocês estão tendo. Então, isso lá atrás, na década de 80, né? Uhum. Então, hoje vocês têm essa oportunidade? Então, a primeira coisa, antes de qualquer outra, é a escola. Hoje nós temos facilidades, assim, calculáveis, né? Então eu lembro que para eu chegar na USP, eu demorava 3 horas para ir e demorava 3 horas para voltar. E eu ficava 4 horas lá. Então eu demorava mais entre ir e vir naquele trem lá. No famoso. Naquele, né? E pegava um ônibus ali, saindo da Estação da Luz, eu não vou esquecer nunca, é o 737, que dava a volta no centro de São Paulo, velho, inteirinho, antes de entrar lá no Butantã, né? Antes de entrar no campus universitário. E hoje não. Hoje ele pega, um trem maravilhoso, eu brinco com eles, né? Trem, desce lá, pega o ônibus da faculdade e desce lá dentro do campus, né? Então eles têm facilidades enormes. Porém, nós temos um desajuste familiar. Então, aquela minha mãe que ficava em casa, cuidava de mim, das minhas irmãs, fazia isso, fazia aquilo, vivia como? Para ser mãe. Uhum. Ela vivia para ser mãe. Sim. Essa mãe não sou eu. Não sou eu. Por quê? Porque desde os 21 anos, não, mentira. Desde os 16 anos, eu comecei a estudar à noite e trabalhar durante o dia. Então, dos 16 até hoje, eu fico fora de casa os 3 períodos. Uhum. Eu não sou a mimesis da minha mãe. Eu não sou. Uhum. E nem daquela mãe cuja família foi patriarcal. Então, meu marido também tem uma dinâmica diferente. Nós temos papéis diferentes na família, Sim. né? E o meu filho existe. Uhum. E ele está na construção dessa nova família, dessa família que hoje nós temos como uma família moderna, onde a mãe trabalha muito, o pai trabalha muito e tem o filho. Sim. E tem aquele ser humano em construção. Então todo mundo tem qualidade, tem defeito. Toda criação tem qualidade, tem defeito. Mas o que nós não podemos, eu trabalho os 3 períodos, o meu marido trabalha 2 períodos. Nós dividimos a responsabilidade da criação do Gabriel, que tem 14 anos hoje, e está no 8º ano. Então, ele ainda é um pré-adolescente. Então, ele é criança, ou ele tem esse pezinho na adolescência, uma fase conturbada, né? Uma fase já um pouquinho mais difícil, diferente, né? Mas ok, ele foi uma criança, ele tomou mamadeira, ele precisou ir ao médico, eu fiquei sem dormir à noite. Muitos desafios. Muitos desafios que essa família moderna, às vezes, delega para a escola. Então, muitas vezes a criança fica na escola das 6h30 da manhã às 18h30. Em muitas escolas, né? Todas as escolas que possuem essa dinâmica, e essa dinâmica realmente é para ajudar essa família. Mas ok, a escola tem uma dinâmica escolar e não de educação familiar. Eu brinco, né? Que eu não posso chegar na casa da família e falar, ó, troca seu sofá de lugar. Perfeito. Eu posso sugerir. Olha, você não acha que esse sofá ficaria melhor ali? Ok. Mas ele pode decidir não mudar o sofá. Claro. Ele pode. Assim como a escola segue a mesma linha. Então, dentro da dinâmica escolar, nós temos muitas culturas familiares. Nós temos desde aquela família que ainda segue aquele modelo em que eu fui criada, Sim. como os modelos das famílias que são como a minha família, ou até mais conturbada que a minha família, né? Em termos de dinâmica de trabalho, de estudos. Então, hoje a escola passa por um processo em que a família, ela precisa não só da escola como a provedora da educação acadêmica.
Ela precisa da escola como suporte de extensão familiar. Claro que nós esbarramos em limites, né? Claro, nós esbarramos em limites, por quê? Porque a cultura da escola não é a cultura familiar. Então, a família tem a cultura dela, a escola tem uma outra cultura, mas nós temos que fazer sempre uma intersecção para que a escola funcione sempre como aquela que vai desenvolver habilidades específicas que estão desenhadas tanto pela BNCC quanto por outras linhas comportamentais, como do próprio sistema, que é o J. Piaget, que segue essa linha, né, espiral de aprendizagem, mas também a questão comportamental. Então, essa questão comportamental, ela tem que se alinhar às premissas culturais da família, para que haja realmente um desenvolvimento maior, para que haja uma tranquilidade para o colégio, mas que haja uma tranquilidade para a família também, né? Esse suporte que muitas vezes a família chega, fala assim, não sei o que fazer. Não sei. Às vezes eu tenho que falar, eu também não sei. Vocês não sabem, a gente Eu também não sei. Vamos dar as mãos, vamos tentar achar um caminho. Isso, né? Vamos juntos, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu falo que a minha franqueza beira a falta de educação, às vezes. Porque eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu não vou falar. Eu vou falar o que eu tenho para falar. E às vezes a verdade não é o que a pessoa espera, né? Eu não gosto de colocar coisa debaixo do tapete. Perfeito. Porque uma hora alguém vai ter que levantar aquele tapete e vai ter que varrer, né? Então, muitas vezes eu falo o que eu tenho que falar, a pessoa não gosta, mas depois ela volta e fala, Simone, realmente. Pensou melhor, refletiu, é verdade o que você falou. Então, não vai dar para nós fazermos desse jeito? Não, não vai dar. Não vai dar. Mas tá, vamos pensar num modo como esteja adequado para ambas partes, né? Então, essa linha da família e escola, ela é tênue, ela tem que ser constante e tem que realmente ser a maior parceria. Eu falo que a parceria ela não está só em assinar um contrato, está em ler o contrato e saber qual é o produto que eu estou comprando. Atende às minhas necessidades? Essa é a pergunta, sim ou não? Quando a escola assina um contrato, eu falo, o contrato é uma via de mão dupla. Exato. Se você não fizer a sua parte, eu não consigo cumprir a minha. Então, isso eu acho que é o que determina o sucesso da escola. É que os pais estejam cientes que sempre ela está numa empresa privada, ela assina um contrato. Perfeito. E a via de mão dupla. Tudo precisa funcionar de ambas partes. Todo mundo erra. O objetivo é sempre procurar o melhor caminho para acertar. Sim. Né? Eu costumo falar uma coisa aqui que é o seguinte: tudo que a gente combina na largada, né? É melhor você gastar um tempo maior na largada. Olha, aqui funciona assim, a escola tem essa visão, essa cultura. E aí já entro e engato uma pergunta aqui para você. Hoje, dentro esse universo de culturas familiares diversas, também escolas com culturas diversas, muitas visões pedagógicas, etc, etc. Muitas vezes esbarra na questão de como a escola lida com o jovem, lida com a criança. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre disciplina na escola, né? Eu já ouvi aqui de professores sentados aí onde você está, de pais bravos com a escola, porque deu ali uma repreensão na criança, falou alguma coisa, exortou a criança em algum nível. Ali no Jean Piaget e na sua carreira, como que vocês enxergam isso? Qual é a visão de vocês sobre essa disciplina? Como que deve ser? O mundo ideal é difícil de encontrar, mas dentro da experiência e o que vocês tentam fazer hoje como melhores práticas, como que vocês enxergam essa questão dos limites, disciplina com as crianças e jovens? Bom, existem algumas coisas que hoje são necessidades que não eram há 20 anos. Vamos ser assim muito honestos, né? A mudança que vai desde a cultura da criação da criança até a mudança na cultura
escolar, ela faz com que nós tenhamos algumas pedras no caminho. Então, vou dar alguns exemplos pensando nisso justamente. Quando os pais sentem culpa, esse é o primeiro item. Eu sinto culpa porque eu trabalho 3 períodos e não posso ficar com meu filho. Eu sinto culpa porque eu compro um produto que é a educação escolar melhor que existe, ok, o meu filho não está dando resultado. Eu preciso achar um culpado. E eu quero tirar essa culpa de mim. Esse é o principal fator para as coisas darem errado. Por quê? E é bom, porque eu sou o exemplo. Eu trabalho 3 períodos, ok. Tá, não tem jeito. É até o ano que vem. Eu pretendo ficar um período em casa. Mas ok, vai ser o ano que vem. Meu filho já tem 14 anos. Tá, mas eu não sinto culpa por isso. Faz parte da minha vida. Eu sou um indivíduo, meu filho é um indivíduo. As coisas estão dando certo, graças a Deus. Se eu tivesse que fazer escolhas, tá, ok. A situação estaria posta. Mas o que eu percebo? Que a questão da disciplina hoje está muito vinculada à questão socioemocional. Então, quando eu entrei à escola em 2017, eu nunca vou me esquecer. Perto da escola passa o rio Ribeirão Pires. E como a minha mãe, eu sempre morei também naquela rua, sempre teve muito sapo. Sapo. Sei. Sapo. Sapinho. E eu brinco que quando eu entrei no colégio em 2017, acabaram todos os sapos. Porque pegaram meu nome, enrolaram e colocaram dentro da boca do sapo, costuraram. Acabaram com os sapos da rua, gente. Até hoje não tem tanto sapo na rua. Por quê? Porque eu entrei no colégio e fiz um alinhamento pedagógico completo, que foi desde da matriz curricular, a postura dos professores, a questão avaliativa, o uso da apostila. Gente, uma revolução. Foi a Max que deixou, tá? A Max deixou. A Max é a mantenedora da escola. Falei, Max, precisa fazer isso, isso, isso. Posso fazer? Ó, vai ter gente que vai adorar, vai ter gente que vai odiar. Bom, até reunião de pais para me expulsarem da escola teve. Entendi. Chegaram assim, não, mas por que ela veio fazer isso agora? Tá, então foi uma mudança assim bem conturbada. E aí, para fazer esse alinhamento, coisas boas e ruins na visão do outro ia acontecer. Sim. Tá. Depois desse fato, desse 2017, as coisas se tranquilizaram e a escola mudou o perfil. Então, esse perfil que eu tenho, assim, de ser estudiosa, de cobrar das pessoas, nada melhor do que ser modelo, porque eu acho que atitude vale muito mais do que palavra. Com certeza. E essa é a minha premissa também. Eu quero atitude. Então, não adianta você, aquele ditado, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não combina, não combina. Então, fui lá, montei todo um perfil que hoje está plenamente solidificado no colégio. Isso perpassou também pela família. Então, o que eu percebo hoje? Se nós pensarmos na questão comportamental, dá até medo de falar, tá? Porque nós temos uma escola extremamente tranquila, com alunos tranquilos. Que bom. Alunos. Eu sou muito fã dos alunos, tá? Também tem isso, tá? Eu também, eu sou muito fã deles. Sim. Eu sou muito fã dos professores também. Eu tenho uma equipe, gente, maravilhosa. É muito fácil ser diretora do Piaget, tá? É muito fácil. Tudo Fala assim, colabora. ó, tudo colabora. Quando alguém fala assim, como é que você aguenta? Eu falo, aguenta o quê? Né? Tudo bem que fisicamente cansa a gente, mas a escola é maravilhosa. O ambiente é bom. O ambiente é maravilhoso, as pessoas que frequentam são maravilhosas, os pais são maravilhosos. Mas tudo isso é uma construção, né? Isso aí. A construção disso tudo, ela perpassa por um serviço prestado na máxima qualidade. Eu sempre falo para os pais, falei isso ontem. Ontem eu atendi um pai muito parceiro, e aí ele veio com questionamentos. Então, eu falei para ele, eu quero para o seu filho o que eu quero para o meu filho. O meu filho é aluno do colégio.
Perfeito. Então, eu quero o quê? Eu quero que o Gabriel, quando ele escolha, eu não sei o que ele vai fazer. Eu nem sei, ele está no 8º ano, eu nem sei como vai ficar o vestibular daqui 5 anos, porque as coisas mudam tão rapidamente hoje, com a modernidade, que nós não podemos prever coisas assim, nem no médio prazo. E aí eu falei para ele, o que eu quero é que o Gabriel saia daqui e decida. E aí eu dei o exemplo de uma aluna que eu sou muito apaixonada por ela, que é a Júlia Paola. Ela chegou para mim e falou assim, Simone, eu quero fazer farmácia na Faculdade de Medicina do ABC. Aí eu, tá, e a opção B? Não tem. Eu falei, como assim não tem opção B? Falei, tá, você vai ter que fazer o Enem, porque o Enem é critério se você quiser fazer um intercâmbio aí na sua universidade, tá? Aí, ok, ela fez o Enem também. Mas ela prestou a prova da Faculdade de Medicina do ABC, já é aluna, tá? Ela nem terminou o ensino médio ainda, ela já está matriculada. Ela ganhou bolsa do desconto por mérito. Olha só. Pelo desempenho na prova. Então, é isso que eu quero. É isso que eu quero para o Gabriel e é isso que eu quero para todos os meus alunos. Então, no ano passado, nós tivemos... eu tinha uma sala de 19 alunos de terceiro médio. Então, a nossa meta é entre 20 e 25 alunos, tá? Eu falo que eu tenho a sala de os 30, eu falo assim, é a sala dos 300, né? A minha sala de 30, gente, eu só coloquei os 30 lá, porque são os 30 que eu não... Assim, eu não podia falar não. Não podia falar não, não tinha coragem de falar não, né? Então a Max, coitada, atormentei a Max para ela quebrar a parede e formar uma sala maior para caber os 300 lá dentro. E aí, desses 19 alunos, nós tivemos 9 alunos aprovados em universidades públicas. Que maravilha. Né? Então, isso... E os que não estão na universidade pública? Estão nas particulares que eles escolheram. Então, eu tive, assim, um aluno que passou na FATEC para o curso de tecnologia em primeiro lugar. Olha só. Em primeiro lugar, em primeiro lugar. Então, isso daí é um resultado que ele é construído ao longo de anos, porque esse aluno que foi primeiro lugar na FATEC, ele estudou no colégio desde a educação infantil. E isso também é uma característica do nosso colégio. Os alunos que estão hoje na terceira série do ensino médio entraram lá na educação infantil. E estão até hoje no colégio. Então, são resultados que eu vejo do longo prazo, né? E a importância desse comportamento. Como é esse comportamento? Tá, gente, eles não são... Gente, não tem ninguém de asa, auréola, tá? Não é o ambiente, não é celestial, cheio de nuvem, anjinho, né? Harpa, não é nada disso. São crianças, adolescentes, normais, como em todos os colégios. Mas o que eu percebo? Um comportamento, posso dizer, com um padrão superior aos demais colégios? É superior. Então eu vejo assim, que eles são muito proativos, eles são colaborativos, eles são competitivos? São competitivos, lógico, agora eles participam de várias competições, né? Mas eu vejo que a colaboração está acima da competição. Que é também uma premissa do colégio. Nós precisamos desse tipo de cidadão. Quem eu quero na rua? Quem eu quero que um dia me atenda num consultório médico? Quem eu quero que me atenda em qualquer outro tipo de serviço? Né? Eu estou formando para a sociedade, eu estou formando para o mundo. Então, quem é essa pessoa que está perpassando pelo colégio e que será um cidadão do mundo? Perfeito. Pelo que você está me trazendo, eu vejo algo do tipo assim: vocês têm uma preocupação integral com o jovem, então não é só vir aqui, assistir às aulas, passar nas provas, você tem um cuidado, o que ele quer ser na vida dele, a carreira dele, e aí aquela questão que é o seguinte: o aluno ele nota isso, o jovem ele tem uma percepção muito aguçada de pessoas que realmente se importam com ele, e de pessoas que só estão ali fazendo um papel, vamos chamar assim. E aí, ao passo que ele percebe que você realmente se importa com ele, com o futuro dele, com as dores, com as mazelas dele, ele também vai colaborar com você, né? Não sei se faz sentido do que eu estou falando. É então, exatamente poxa, isso. você está vendo que eu estou tentando te ajudar, eu estou tentando colaborar com você, eu me preocupo com o seu futuro. Então, poxa,
na parte disciplinar me ajuda também, colabora com o ambiente escolar, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Uhum. Esse vínculo, eu brinco com eles que eu sou muito professora, né? E eu gosto muito dessa parte do vestibular. Então, assim, eu brinco que eles são é a trilha. Onde eu vou, tem sempre aluno do ensino médio atrás de mim, tem os alunos também do Fundamental 2, da educação infantil, gente, é muito engraçado. Do Fundi 1. Então, essa participação deles. Vou dar um exemplo. Nós participamos de Olimpíadas do Conhecimento desde o Fundamental 1. Perfeito. E nós temos medalhistas desde o Fundamental 1. Então, nós temos medalhistas na Olimpíada de Matemática, da UBMEP Mirim, da Olimpíada de Informática, da Olimpíada de Educação Financeira, tanto a regional, que é do estado de São Paulo, quanto a nacional. Então, nós participamos de muitas Olimpíadas e nós temos um resultado muito, mas é muito significativo. Eu brinco assim, eu inventei um dia especial de entrega de medalha, né? Quando eu inventei, eu não tinha dimensão do dia da medalha. E aí eu tive que dividir o dia da medalha em 2 dias, em dois horários diferentes, porque não cabia na escola, né? Agora eu vou ter que dividir em 3 horários. Esse ano eu vou ter que dividir em 3 horários para entregar as medalhas para os alunos de tão significativo que foi o ano de 2024 em termos de resultado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho os alunos que estão lá fazendo a prova internacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, eu tenho uma equipe que está lá com o professor de física fazendo essa prova neste momento, já exatamente nesse horário. E eu percebo que essa importância, ela cresce. Então, o ano passado eu já tive, inclusive, né, a filha da Max, que foi nossa aluna, eu brinco que ela foi nascida dentro do prédio da escola. É mentira, ela nasceu no hospital. E aí, a Loren foi a nossa cobaia de tudo ano passado, né? Então, nós inscrevemos a Loren tudo que era possível, inclusive usando medalha, porque ela foi medalhista. Então, ela foi aprovada, ela está hoje fazendo arquitetura no Mackenzie, né? Mas ela foi aprovada na Unesp por medalha, mas era interior. Ela foi aprovada em Instituto Federal, ela foi aprovada em outras universidades, Belas Artes, FAAP, né? E com classificação assim, tipo, 4º lugar, 2º lugar, 3º lugar, sempre assim, com resultado expressivo. E ela entrou no Mackenzie com o resultado do Enem, tá? Com o resultado do Enem. Inclusive, recebeu um desconto de 40% lá da mensalidade. Por mérito, né? E o que eu percebo? Quando você tem um resultado, uma coisa é você falar que... Você conhece alguém que tirou nota 1000 na redação do Enem? De memória que eu não lembro alguém, não. Não, né? Não. E se eu falar para você que a minha aluna tirou 1000 no Enem? Meu Deus. E hoje ela é coordenadora da graduação da UFABC. Fantástico. E se eu pegar essa aluna e trouxer para fazer um bate-papo com você? E mostrar que ela é viva, não é igual ao autor de livro, né? Que eles sempre acham que morreu. Eu falo, gente, tem gente viva, tá? Eu tô até com medo de escrever um livro, vocês acharem que eu tô póstuma, né? Então, tá, não é o Machado de Assis. Eu não tô trazendo o Machado de Assis Não é uma aqui. realidade distante, tá aqui, ó. Isso, eu brinco com eles, eu falo assim, gente, vocês conhecem alguém que ganhou na Mega Sena? Eu não conheço ninguém. E se eu ganhar na Mega Sena? Eu pretendo ganhar, tá? Na Mega Sena. Da virada ainda, sozinha. Ok, não é diferente você conhecer alguém? Aí eu pego a Elô e trago aqui, ó. Falo, ó, gente, a Elô tirou 1000 na redação do Enem. E se eu falar para você que a minha aluna da primeira série do ensino médio, ano passado, porque eu praticamente obrigo os alunos a prestarem o Enem, tá? Desde o primeiro médio, tá? Praticamente obrigo. E se eu falar para você que uma aluna do primeiro médio tirou 960? Do primeiro médio. E se eu falar que o aluno do terceiro médio também tirou 960? Aí a coisa começa a mudar de figura. Porque aquele 900, que é esquisito, fala, nossa, só 5% de 5 milhões de pessoas
tiraram nota 900, mais. Uhum. Só 25 pessoas tiraram 1.000 na redação. O ano passado, no Enem. Pouquíssimo. De 5 milhões de Sim. pessoas, só 25 pessoas tiraram 1.000. Então, é quando você faz a mudança comportamental, ela se dá por modelo. E por você saber que é possível. E para você saber que existe uma pessoa aqui, ó, pertinho, de Ribeirão Pires, que tirou 1.000 na redação do Enem. Realidade, né? Olha lá, a Elô tirou 1.000. Tá, o que ela tem de diferente? Nada. Ela era minha aluna de ensino médio. E se eu falar para eles, eu brinco, o mito da Janaína. A Janaína passou em 5 universidades públicas de medicina. A Janaína existe. Ela morava na esquina do Colégio Jean Piaget, que é o colégio onde os meus alunos hoje estudam, e eu tenho, inclusive, um aluno prestando medicina. Então, as coisas elas precisam se tornar reais, palpáveis, concretas, e desmistificar que é para poucos. Não é para poucos. Eu falo para ele que é para quem quer. Sim. E eu tenho também uma outra premissa com eles. Eu não estou falando que é fácil. Sim. Eu estou falando que é possível. Mas o possível depende 10% de mim, 90% de você. O que você está disposto a sacrificar para alcançar a sua meta? Muito bom. É isso. Então, nós temos aquele que quer uma coisa muito específica, igual a Julinha. Eu quero farmácia na faculdade de medicina do ABC. Ok. Já está matriculada. Eu brinco, você é metade minha, metade lá da faculdade. Ok. Mas eu quero aquele aluno que quer medicina. Pode ser que ele não consiga saindo do médio? Pode. Mas ele sabe que é possível. E para ele alcançar essa meta, ele vai ter que ter um esforço, porque ele está concorrendo com mais 20, com mais 30. Eu não sei, né? Sim. Mas ele tem que estar. O que ele tem que ter exclusivamente quando ele sai do colégio? Competência para fazer o que ele quiser. É na USP? Tá. É um curso. Simone, eu quero sair do ensino médio, quero fazer um curso técnico na ETEC no noturno. Ok. Perfeito. É a sua escolha? Perfeito. Vai lá e faça. Sim. Então, não é direcionar para um único caminho. Sim. Tanto que eu brinco, né? Muitos pais perguntam para a gente, por que você não faz um estardalhaço, não divulga todos esses resultados muito? Que a gente faz uma divulgação mais interna do que externa. Eu falo assim, porque o que eu me importo é com todo o desenvolvimento de quem está aqui. E também porque eu não tenho vaga, tá? Ah, tá. Eu não tenho vaga. Então não adianta ficar divulgando. Não adianta eu querer falar assim, ó, eu quero 100 alunos de primeira série do ensino médio. Mentira. É mentira. Eu só posso chegar entre 26 e 30. Acabou? Acabou. Tem, a minha prioridade sempre é rematrícula dos meus alunos. Tem lista de espera? Tá, eu já tenho lista de espera. E tá, eu tô falando lá do fim, né? Mas esse pai que eu atendi ontem é da educação infantil. O filho dele vai para o nível 1, 4 anos, o ano que vem ainda. E a nossa conversa estava pautada exatamente nisso que eu estou comentando com você agora. Maravilha. Então, quem é esse meu aluno? É meu aluno em potencial lá no longo prazo, no resultado. O que vai ser no resultado dele? Não tenho a menor ideia. Nem sei se vai ter vestibular desse formato, mas ok. É essa formação que eu quero para essa criança, uma formação integral, que ele possa chegar lá no final e simplesmente escolher. Sim. Independente se é numa universidade fora do Brasil, se é uma universidade pública, uma universidade particular, um curso técnico, ok. Eu quero que ele escolha e que ele consiga. Essa é a meta do colégio. Muito bom. Tem um ponto aqui que a gente está encaminhando para o final, mas eu gostaria que a gente falasse, que me destacou bastante aqui, a questão desse programa da Escola da Inteligência.
tá? Você falou que é um programa super interessante, tem feito diferença muito para os professores de vocês. Para quem está nos acompanhando que não conhece, fala um pouquinho sobre o que é esse programa, como funciona e o que você tem visto de diferença ali no dia a dia de vocês. Bom, em 2017, quando eu entrei no colégio, eu percebi uma fragilidade. Qual era essa fragilidade? Era justamente o meu professor antigo lidar com esse aluno novo. Então tá, quem é o meu aluno hoje? É meu aluno de quando eu comecei a dar aula? Meu Deus, é o avesso, é totalmente diferente. E eu continuo a mesma pessoa. Sim. Se eu não me atualizar, como é que eu vou lidar com esse jovem, com essa criança, com esse adolescente moderno? Dessa geração. Nós somos de gerações muito, mas muito diferentes. Sim. Ok. Então, eu percebi essa fragilidade. E essa fragilidade apontava diretamente para questões emocionais. Então, essa fragilidade desse aluno hoje, que não existia quando eu comecei a dar aula, era tida como o quê? Frescura. Frescura. Perfeito. Mimimi. Perfeito. Não é? É o que mais a gente escuta? Frescura e mimimi. Gente, existe frescura e mimimi. Existe. Mas ok, existem questões que extrapolam, que são questões emocionais, socioemocionais. E aí eu percebia que os alunos se fragilizavam e os professores mais ainda, porque não sabiam lidar com a situação, né? E essa adaptação vem até hoje, tá? Ela continua em passos largos. Bom, aí o que acontece? Eu precisei buscar algo que naquele momento surgia num panorama educacional diferenciado. Ninguém falava de educação socioemocional, né? E aí eu fui naquela feira educacional que se chama Bet Educar. Conheço, estivemos lá esse ano também visitando. Eu participo dessa feira desde que a feira existe. E aí o que eu fiz? Eu peguei e fui nessa feira e fui apresentada para a Escola da Inteligência. Gostei do programa, falei, é isso. Enquanto todas as outras escolas já começavam a implantar o bilingue, eu decidi por implantar a Escola da Inteligência, que é a Educação Socioemocional. É um programa que foi desenvolvido pelo Dr. Augusto Cury, que tem a Camila Cury, que é a filha, né, que sempre norteou também, trabalhava com ele. Hoje, esse programa ele passou para Arco Educacional, mas continua seguindo a mesma normativa. Em 2018, nós já recebemos o prêmio, nós implantamos o projeto e recebemos o prêmio de Escola Modelo de Aplicação da Escola da Inteligência. Que maravilha. Então, todo o desenvolvimento da Escola da Inteligência aqui permeia a educação socioemocional. Então, nós temos 2 aulas, né, esse programa ele vem desde o Fundamental 1, desde o primeiro ano. Desde a educação infantil até a 3ª série do ensino médio. Então, é um programa de aplicação. Na educação infantil, é a própria professora polivalente que aplica. Quando entra no Fundi 1, até o 3º ano, é a polivalente. A partir do 3º ano, já começa uma especialista que vai até o ensino médio aplicando o programa. Nós inserimos também a educação financeira comportamental, que trabalha junto, na mesma linha, que é o Gênio das Finanças, que também faz parte do mesmo programa de educação socioemocional, tá? Que foi desenvolvida pelas mesmas pessoas que desenvolveram a Escola da Inteligência, então a mesma equipe, tá? Então, eu tenho tudo alinhado, tá? Então, o material pedagógico, que é do sistema J. Piaget, que é maravilhoso, trabalha a educação socioemocional e comportamental. A Escola da Inteligência vem, se integra, ampliando ainda mais como lidar com situações, problemas, conflitos, como resolver de forma colaborativa, como ser um competidor que não visa somente ele, né? Você pode competir, mas você pode colaborar. Né? Então, essa linha ela é muito forte. A educação financeira vem também para solucionar problemas,
Então, ele estuda como fazer o desenvolvimento financeiro individual, mas como esse meu desenvolvimento pode colaborar com a sociedade. E, por fim, é o programa de língua inglesa. Então, nosso colégio não é um colégio bilíngue, tá? Nós temos uma carga horária estendida de língua inglesa. Nós somos o Test Center da Oxford, então nós somos a escola de aplicação do teste de proficiência, tá? Então, a partir desse ano, a gente pode, inclusive, aplicar o teste de proficiência de forma aberta. Então, se você quiser fazer um teste de proficiência de língua inglesa, você pode fazer no nosso colégio. Todos os nossos alunos de terceira série do ensino médio saem com o teste de proficiência. Inclusive, eu já testei aluno C1 este ano, que é o máximo patamar, tá, de língua inglesa no CFR, que é o marco comum europeu para proficiência de língua inglesa. E também o material que nós escolhemos para trabalhar da Oxford no colégio também está inserido no socioemocional. Então, ele também trabalha situações, problema dentro do próprio livro de inglês que faz essa ponte. Então, todo o nosso material, nós temos também outro diferencial. Língua espanhola é desde a primeira série do ensino fundamental. Bacana. Então, todos os materiais, eles estão alinhados para que o socioemocional seja também trabalhado. Eu não tenho uma quebra, um material de um jeito, outro material de outro. Não, nós escolhemos de uma forma que são materiais de editoras diferentes, mas que se integram pela linha pedagógica que vai trabalhar, além do conhecimento acadêmico, vai trabalhar também o comportamento socioemocional. Perfeito. Muito, muito bom. Queria te agradecer muito por esse tempo, te dar agora um espaço, você vem falando de uma maneira tão clara aqui sobre os programas da escola, do colégio. Utilize o espaço agora para pais que possam estar nos assistindo, ou quem sabe, né, professores que queiram saber de vagas abertas, que o nosso público também é muito grande de professores, onde que eles encontram vocês, nas redes sociais, site, fica à vontade para usar esse espaço. Bom, eu vou deixar, então, o site do colégio, o Instagram, eu vou deixar para vocês colocarem, tá? No rodapé aí depois. Perfeito. E o nosso colégio é um colégio muito sério, que leva tudo, assim, muito na questão social, em quem é essa pessoa, esse cidadão que está sendo formado no colégio, esse cidadão integral, que ele vai ser um ótimo profissional naquilo que ele escolher, vai ser uma ótima pessoa, porque nós precisamos hoje, mais do que nunca, de ótimas pessoas, né, de pessoas colaborativas, de pessoas que saibam olhar o outro e enxergar no que ela pode acrescentar na vida do outro, né? E que esse acrescentar na vida do outro vai acrescentar na vida dela também. É um colégio que tem muito uma visão que acolhe, né? Então, é acolher. É acolher para transformar esse cidadão. Então, eu vejo que isso, ele perpassa pela equipe inteira do colégio, que vai desde o pessoal da manutenção até a mantenedora. Então, nós temos uma linguagem muito clara do que nós queremos no nosso colégio. Nós mediamos muito isso de acolher e transformar, tá? Então, o slogan do colégio é justamente esse: acolher e transformar é o nosso jeito de educar. Então, o colégio, ele pensa sempre no cidadão que nós vamos formar e como esse cidadão, lá na frente, no futuro, vai trazer para toda a sociedade, de uma maneira mais ampla, uma sociedade melhor, mais acolhedora, transformadora, que saiba inovar e que saiba também lidar com situações problema, né? Porque eu acho que o nosso grande desafio hoje é como é que nós vamos resolver os problemas colocados pela sociedade. Os professores que quiserem encaminhar, né, vai ter nosso site aí, para que vocês possam encaminhar o currículo. Nós sempre estamos de portas abertas. Nós somos também um colégio que não temos aquele bloqueio. Eu não vejo os outros colégios simplesmente como outros concorrentes. Não é isso. Eu não sei se eu posso precisar do outro colégio, né? Então, nós estamos sempre de portas abertas, atendendo
outros professores. Às vezes vem um professor lá no colégio, Simone, eu estou com uma dificuldade. Perfeito. Em tudo que nós podemos acrescentar em todos os profissionais, na rede pública também, nós sempre temos muitas parcerias de fazer projetos com a rede pública, de levar, eu sempre falo para eles, né? Nós temos que levar em solução aquilo que nós recebemos em educação. Então, nós somos pessoas privilegiadas de podermos hoje estudar no colégio particular de excelência, então nós temos que colaborar com a sociedade e multiplicar o nosso conhecimento. Então, nossos alunos têm isso muito claro, e esses projetos que nós fazemos em parceria com a escola pública, eles deixam muito claro a meta que todos nós, como sociedade, temos que alcançar, que é uma sociedade colaborativa e que multiplica coisas boas. Porque coisa ruim está lotado, né? E o povo gosta de multiplicar o que é ruim. Então vamos tentar multiplicar o que é bom. Perfeito. Né? Maravilha. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Relembrando mais uma vez e agradecendo o nosso patrocinador, Engenhoteca. Acompanhe eles também nas redes sociais, conheça mais dos programas. E também relembrando do nosso mês de Black aqui, Black Friday, da questão do valor que caiu de R$ 29,90 para R$ 14,90 para você que é professor, gestor, só no curso de gestão, na trilha de gestão, para você que é diretor, coordenador, tem mais de 14 cursos, então conheça, porque realmente vai fazer a diferença na sua carreira. Te espero na próxima edição aqui do nosso podcast, sempre um programa uma vez por semana, trazendo gestores, professores, pessoas aí de todo o ecossistema escolar. Te espero, até mais, muito obrigado, tchau, tchau.